Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento, tá? Agora na fase 2, nesta aula eu vou te mostrar, eu vou te falar o que é uma função. Nas aulas anteriores eu te disse qual a importância das funções na prova do Enem e qual a função que mais aparece, a função afim. Mas finalmente, o que é uma função, professor? Por que a gente precisa estudar esse assunto? Por que o Enem gosta tanto disso? Então, olho na tela aí que eu vou te mostrar o que é uma função. Bom, como eu te disse nas aulas anteriores, a função do primeiro grau, a função afim, é a função mais importante para a prova do Enem. Mas existem vários tipos de função. Função afim, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, função modular e uma infinidade delas. Mas antes de nos preocuparmos com o tipo, ou seja, como cada função dessa nasce, ou o que é cada função dessa, a gente precisa entender o que é, na verdade, uma função. Então, gente, uma função nada mais é do que uma relação. Como assim, professor? Uma relação? Sim, uma relação entre duas grandezas. Imagina essa situação que está aí na tela, gente. Imagina você indo a uma padaria. O que é que você faz geralmente numa padaria? Você compra pão, né? Mas compra pão como? Do nada? Existe uma relação, no mínimo, entre dois elementos, entre duas grandezas. A relação entre a grandeza dinheiro e a relação entre a grandeza peso, por exemplo, do pão. Já que no Brasil a maioria das padarias vendem pão por peso. Imagina que na sua padaria aí da sua cidade o pão seja R$10 o quilo. Então veja, há uma relação, ó. Com R$10 eu compro 1 quilo. Com R$20 eu compro 2 quilos. Com R$5 eu compro meio quilo. Então eu estou fazendo uma relação entre essas duas grandezas. Opa, professor, já ouvi falar esse nome lá atrás. Já ouviu sim. Você ouviu falar sobre isso em regra de 3. Só que cuidado para não confundir. Regra de 3, você comparava as grandezas. Quem era diretamente, inversamente proporcional. Aqui a gente vai fazer uma relação. Uma relação de dependência e independência. Como assim, professor? Não entendi. Calma lá, vou te dar outro exemplo. Olha um posto de gasolina. O que é que acontece num posto de gasolina? A gente coloca, obviamente, combustível no nosso carro, na nossa moto, nos nossos veículos, não é isso? E você paga, né, um valor, um dinheiro, em função de quê? Da quantidade de litros que você coloca. Claro, tem a relação do quanto é cada litro, mas veja, de forma bem simples. Se eu coloco 1 litro, eu pago, imagina que o litro seja R$6, tá? Em muitas cidades hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, é até mais do que isso, incrível. Mas tudo bem. Imagina que o litro seja R$6 para facilitar. Então se eu vou a um posto de gasolina e eu coloco 10 litros, eu pago 60. Se eu coloco 20 litros, eu pago 120. Então observa que existe uma relação. Ou seja, o valor que eu vou pagar ao final depende da quantidade de litros. Tá? Então, ó, a quantidade de litros a gente diria que é o valor independente. O cara aperta lá e vai colocando. Ó. Agora, quanto eu vou pagar no final depende da quantidade de litros. Então, isso é uma função. Tá? A relação entre duas grandezas em que uma delas, ou pelo menos pode ser mais que duas grandezas, tá, gente? Mas existem as grandezas que são dependentes e as grandezas que são independentes. Olha na tela aí de vocês um táxi. Qual é as grandezas que relacionam-se aí num táxi? Ou seja, no mínimo, distância e valor a ser pago. A quantidade do valor que você vai pagar, por exemplo, num táxi, depende, ó, de quê? Da quantidade de quilômetros que você anda. Uma viagem de 10 quilômetros, uma corrida de 10 quilômetros, você paga um valor. Uma corrida de 30 quilômetros, você vai pagar outro valor. Então, de novo, aí ó, existem relações de dependência e independência entre as grandezas que eu citei. Gente, todas essas situações que eu estou mostrando aí para vocês, através de figuras, foram questões de provas anteriores do Enem. Na padaria, no posto de gasolina, no táxi, nos esportes. É muito comum aparecer funções. Tá? Função do primeiro, do segundo, exponencial, logaritmo, enfim. Depende da quantidade e de como essas grandezas estão sendo relacionadas. É o que eu vou te falar na próxima aula. Qual é o
tipo de função que a gente vai estudar e qual é o tipo de função mais importante para o Enem. Nesse momento, eu precisava que você entendesse o que é uma função, ou seja, é a relação entre duas grandezas e que essas grandezas elas podem ser dependentes ou independentes. E esse nome variável, veja só, todos os exemplos que eu acabei de falar para vocês, as grandezas variam. Veja, no táxi, o dinheiro varia, a quilometragem varia. Agora, uma depende da outra. Então, eu pago mais se eu andar 1 quilômetro a mais. Então, eu pago menos se eu andar menos quilômetros. Então, à medida que a quilometragem vai aumentando, o dinheiro também aumenta. As duas são variáveis. Agora, uma depende da outra. É isso que a gente vai estudar na próxima aula. Eu já te espero nela. Um beijão para vocês. Até o nosso próximo encontro.